A Fossa das Marianas, localizada no Pacífico Ocidental, 300 quilômetros a leste das Ilhas Marianas, é a fossa oceânica mais profunda do planeta, atingindo impressionantes 11.034 metros de profundidade. Isso significa que nenhum outro lugar da Terra é tão profundo e tão próximo do núcleo da Terra. A título de comparação, o Monte Everest, a montanha mais alta do planeta, tem 8.848 metros. Imagine que o Everest seja transportado para o fundo da Fossa das Marianas. Ainda sobrariam, do topo da montanha até a superfície, 2,2 quilômetros. Incrível, não? Incrível! Desde que foi descoberta, na segunda metade do século XIX, a Fossa das Marianas vem sendo estudada por cientistas, intrigados com os mistérios dessa zona inóspita. O acesso a essa profundidade abissal só pode ser feito com o auxílio de tecnologia avançada, já que a pressão lá embaixo chega a ser 1000 vezes maior do que na superfície. Arriscar-se a uma profundidade como essa faria com que o corpo humano ficasse completamente esmagado. Ainda conhecemos muito pouco sobre o fundo do mar. Em termos de relevo, sabemos mais sobre a superfície lunar do que sobre o fundo dos oceanos. Assim, dá para dizer que a Fossa das Marianas é a zona menos explorada de todo o planeta. A Fossa das Marianas não é uniforme nem plana. Isso significa que há declives, bem como pontos mais fundos do que outros. O local mais profundo da Fossa das Marianas, e, portanto, de toda a superfície do planeta, fica no extremo sul da fossa oceânica, a 11 quilômetros de profundidade. Esse nome se deve ao nome do navio usado pelos pesquisadores que, em 1874, descobriram a Fossa das Marianas. Durante 4 anos, o navio inglês Challenger percorreu mais de 110 mil quilômetros com a missão de promover o primeiro mapeamento do leito dos oceanos. A cada 225 quilômetros, os pesquisadores jogavam uma corda com chumbo na extremidade para medir a profundidade do local. Até que um dia, a cerca de 300 quilômetros da ilha de Guam, na extremidade sul das Ilhas Marianas, veio a grande surpresa. A corda não parava de descer. Quando enfim bateu no solo, chegando ao fundo daquele enorme buraco, foram medidos inimagináveis 8 quilômetros. Estava descoberta a fossa, não a depressão Challenger. Esta só foi devidamente localizada com o auxílio de um sonar, aparelho que emite ondas sonoras que refletem em obstáculos sólidos, numa expedição realizada em 1951. Sim, o ser humano já visitou 3 vezes a Fossa das Marianas. A primeira expedição ocorreu em 1960 e os responsáveis por esse mergulho pioneiro, considerado até hoje o mergulho mais perigoso da história, foram o tenente da Marinha dos Estados Unidos Don Walsh e o engenheiro suíço Jacques Piccard. Fossas oceânicas ou abissais são os lugares mais profundos dos oceanos e se parecem com vales ou cânions de proporções gigantescas, sendo a Fossa das Marianas a maior de todas elas. Elas são formadas através da colisão entre placas tectônicas, o que faz com que a placa mais densa e pesada deslize sob a mais leve. Essas regiões onde se formam as fossas são conhecidas como zonas de subducção. Portanto, o que formou a zona de subducção mais profunda do mundo, mais conhecida como Fossa das Marianas, é a convergência de 2 placas tectônicas, a do Pacífico e a das Filipinas. Há mais ou menos 50 milhões de anos, a placa do Pacífico deslizou sob a das Filipinas, mergulhando no manto terrestre, que é a camada da estrutura da Terra que fica logo abaixo da crosta. As placas tectônicas ainda se movem. Isso quer dizer que a crosta da Terra ainda se move na placa do Pacífico em direção à zona de subducção da Fossa das Marianas. Você conhecia o lugar mais profundo do planeta? Deixe nos comentários e nos siga para mais vídeos de curiosidades sobre o mundo.